importância do agronegócios para o Brasil? O que pode ainda ser melhorado? Consumo animal ou consumo vegano? Vamos entender hoje tudo isso no nosso programa. Começamos com uma entrevista com o presidente do Polo Nacional de Biocombustíveis para entender como está o mercado do agro no Brasil e a importância dele para o mundo. Estou aqui com o Luiz Fernando Chaves, presidente do Polo Nacional de Biocombustíveis e Energias Renováveis, para falarmos a respeito do agronegócio no Brasil. Sabemos que o agro é uma força dessa nação, mas ainda tem alguns pontos que às vezes não são tão claros, que acaba atrapalhando e às vezes beneficiando. Queria saber a sua análise no momento atual do agro no país. Primeiro, obrigado de novo pela entrevista. A gente sempre ouviu falar que o agronegócio no Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Não era tão evidente como está sendo hoje, principalmente porque vários países do Oriente, que antes de uma produção agrícola muito forte, deixaram essa produção agrícola ou tiveram alguns problemas e pararam de produzir, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós somos o celeiro do mundo, por uma série de questões. A gente produz hoje no Brasil numa área onde normalmente os outros países precisam de uma área gigante. Em 10% da área dos outros países, 20% da área dos outros países, a gente produz a mesma quantidade ou até mais. Isso tornou o Brasil, principalmente na parte de pesquisa e tecnologia na área do agro, campeão. Nós somos um país de excelência na área do agro. Dificilmente você tem um país que tem as nossas condições, a nossa insolação, a nossa quantidade de água, e principalmente as nossas tecnologias para produzir alimentos. Coisas que lá fora, por mais tecnologia que você tem uma série de barreiras, digamos assim. Você pega, por exemplo, a França, que é um grande produtor europeu, mas a agricultura deles é totalmente subsidiada, né? Enquanto no Brasil, ao contrário, a gente tem excesso de impostos, mesmo no agro aqui, né? Imagina se a gente não tivesse as barreiras de imposto, né? O quanto a gente conseguiria exportar. Isso tem dois lados. Um lado muito bom e um lado muito ruim. Do lado muito bom, você exporta bastante, você gera divisas para o país. O lado muito ruim, precisa ter uma política nacional voltada para os brasileiros, né? Em cima dessa tua colocação, uma dúvida que sempre é colocada nos últimos tempos é sobre a qualidade dos produtos que ficam em solo nacional. O que nós exportamos é melhor do que nós consumimos? Não necessariamente. A grande questão é que, eu vou entrar numa celeuma agora, mas o brasileiro não ganha bem. Você consegue comprar no Brasil produtos de primeira qualidade, o que é exportado, você consegue comprar aquele que é mais barato, que normalmente na exportação ou é recusado ou não é aceito, tá? A grande questão é questão de preço, né? Um exportador hoje, por isso eu disse, tem uma parte boa e uma parte ruim. O exportador hoje prefere exportar, recebe em dólar, a gente está com dólar alto, apesar de hoje ele já está caindo um pouco, mas você prefere exportar soja, ou grãos, ou laranja a um preço em dólar e ter uma comercialização de outros produtos ou de uma qualidade inferior aqui no Brasil com preço inferior também, né? Para você ter uma ideia, se você for comparar em dólar uma exportação, por exemplo, de suco de laranja, a laranja que iria para lá, ela teria uma casca diferente, mas o suco de laranja é o mesmo que você tem aqui, tá? Então você não tem diferença em alguns produtos, em outros você tem. Você consegue mandar um café para fora com uma qualidade excelente. O que acontece também aqui no Brasil é que falta fiscalização numa série de parâmetros. Se você colocar no café, por exemplo, você tem café no Brasil que fica aqui que é misturado com algumas outras coisas. Isso diminuiu muito nos últimos anos, mas ainda acontece. Eu acho que o Brasil é um país de excelência, a gente precisa acertar só algumas coisas. Dentro desses acertos que são corriqueiros, que envolve essa discussão, quais são os temas básicos que você acha que deve ser dada uma atenção de imediato para a coisa se desenvolver e ficar de fato mais organizada e ter mais benefícios? Eu acho que tem alguns pontos que são primordiais no Brasil. O primeiro que eu atentaria é a segurança alimentar, tá? O Brasil tem que ter uma política de segurança alimentar. Isso é muito complexo, tá?
Tá? Não é uma coisa simples de fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é se pensar numa questão de segurança alimentar. Ou seja, alimentamos primeiro o brasileiro. Livre iniciativa, eu sou um cara liberal, eu acho que tem que ser com livre iniciativa, mas eu acho que a gente pode pensar em alguns mecanismos para não faltar comida para o brasileiro. Essa é a primeira coisa. Tá? Segunda coisa, nós temos um problema sério no Brasil, que é o modal de transporte. O modal de transporte no Brasil é o que deixa o alimento caro, não só para exportação, mas para o consumo interno. Eu tiro alguma coisa do Mato Grosso para ele chegar em São Paulo e depois ser exportado, ele tem um custo muito alto. O governo atual está refazendo as estradas de ferro. O transporte ferroviário ou o transporte hidroviário são transportes onde você consegue transportar uma quantidade muito maior por um custo muito mais baixo. E os caminhões eles têm que fazer a intersecção em outros lugares. Tá? Eu acho que pensar na malha ferro-rodoviária, hidroviária, é primordial para você ter um custo melhor desse alimento no Brasil, e aí a gente conseguir comprar um alimento de melhor qualidade, com preço bom, e exportar também esse alimento ou qualquer outro produto com uma competitividade maior. Eu acho que são esses dois parâmetros que eu colocaria hoje. São duas coisas que a gente precisa tentar. Tecnologia nós temos, estudo nós temos. Nunca é demais dizer que a gente precisa mais verba para pesquisa e tecnologia. Isso é importantíssimo no país, no mundo inteiro. Quanto mais tecnologia, quanto mais pesquisa e desenvolvimento a gente tiver no Brasil, a gente tiver incentivo, tiver empresas ou governo colocando dinheiro para esse tipo de pesquisas sérias, não aquelas pesquisas que não vão de nada a lugar nenhum, mas pesquisas sérias. Se a gente tiver isso, ninguém segura o Brasil. O Brasil vai ser um dos países de ponta comparado a qualquer país do mundo inteiro. Como você vê hoje a política nacional envolvendo tanto a parte de agronegócios, financiamento, também envolve o campo? Qual a sua análise? A gente evoluiu muito nessa parte de financiamento para o homem no campo, de fixação do homem no campo. Hoje o agronegócio, ele não só é commodity, mas ele hoje é a riqueza do país. A gente evoluiu bastante nisso. O que a gente precisa é ter a colocação de outros elementos ali dentro. Tá? Como é que eu fixo o homem no campo? É fixando o filho dele no campo. É dando condição dele estudar, dele ter uma faculdade voltado para aquela área e cuidar, por exemplo, da área que era dos pais, dos avós. Essa é uma das maneiras. Qual é a outra condição? Melhora da qualidade de vida. Então, coisas simples para alguém que mora na cidade, por exemplo, como você ter uma boa estrada ou ter um 4G ou um 5G que está vindo para o campo, é primordial. Para o homem do campo conseguir vender a safra dele, se comunicar com as pessoas ou fazer mesmo toda a planilha de como é que vai ser a plantação dele. Verificar, por exemplo, se está na melhor época para ele plantar ou se vai vir alguma chuva de granizo e ele possa tomar alguma atitude. Eu acho isso primordial. Isso vai acontecer. A única coisa é que a gente precisa, de novo, colocar a pesquisa e desenvolvimento, colocar essas tecnologias, melhorar o modal de transporte, até para acessar as fazendas. Nós sabemos de fazendas, por exemplo, de soja, que você leva num trecho que você poderia chegar até Santos, é o mesmo trecho, o mesmo tempo que você leva para chegar da capital até a fazenda. É impossível esse tipo de coisa, né? Fora o custo. Você embute no custo do caminhoneiro, ele coloca, e com razão, o custo de você ter um pneu furado, uma suspensão arriada e ter que fazer as manutenções depois. Um outro fato interessante, o Brasil ele teve um aumento extraordinário na procura de novas commodities. Citou, por exemplo, a França compra do Brasil limão, compra abacate, banana, enfim. Portugal também é um país que consome muita banana do Brasil. Só que, quanto na commodities mais tradicionais, como soja, açúcar, carne bovina, carne de frango, nós temos uma questão importante. Às vezes, o agricultor ou aquele que está fazendo a parte administrativa, às vezes não tem tanto trato, tanta elucidação para poder gerenciar contratos internacionais. Você vê aí um segmento onde também deveria se investir e ter um aprimoramento ou não? Eu acho que hoje você tem grandes portais no Brasil, você tem grandes empresas como, por exemplo, a própria Fiesp, que ajuda na parte do agronegócio, o Ciesp. Eu acho que o homem no campo hoje tem aonde procurar e conseguir essa interação. Isso não é complicado, isso é até fácil.
O grande problema é que às vezes você pega pessoas que estão no Brasil tentando fazer uma exportação dessa commodity, eu já peguei algumas, sei bem como funciona isso, e quando você vai ver lá na ponta, não tem um comprador, ou aquilo é um golpe, né? E isso acontece, né? Aí você tem os órgãos federais que têm que agir nisso. A Receita Federal, a Polícia Federal, para precaver esse agricultor, que às vezes é um agricultor que começou a exportar agora e está com algumas dificuldades. Dentro do Polo Nacional de Biocombustíveis, nós temos um dos braços que é o Agrotec, e dentro da parte do Agrotec, por exemplo, a gente tem uma parte que ajuda o pequeno agricultor ou médio agricultor a fazer essa exportação. Nesse ponto a gente tem que aprender muito como alguns países, por exemplo, como a China. Você quer vender? Eu vendo, meu preço é tal. Você me paga e eu exporto. Né? E o brasileiro, às vezes, acredita nesses players, né, que infelizmente não são pessoas fidedignas, exportam para receber a posterior e nunca recebe. Isso quebra o homem do campo, principalmente o médio pequeno. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento. Dentro do polo a gente tem essas soluções para poder mostrar para o homem do campo que é possível fazer isso, mas com uma qualidade e com segurança principalmente. Iniciativas são sempre importantes no agronegócios. Vamos acompanhar uma cooperativa do Nordeste que tem uma iniciativa muito importante no setor. Bom, gente, a gente está aqui na sede da cooperativa Coates. Eu me chamo José Cláudio da Silva, sou o presidente dessa cooperativa e hoje a gente vai falar sobre agrofloresta. A sede da cooperativa hoje está sitiada aqui no município de Barreiros e a cooperativa Coates desenvolve diversos sistemas agroflorestais. Esses sistemas são propícios ao desenvolvimento sustentável, né, à produção de alimentos e à geração de renda para diversos produtores rurais espalhados pelo Brasil afora. E aqui em Pernambuco, em Barreiros, a Coates promove essa ação produtiva, participativa e solidária com os produtores rurais. Temos aqui um viveiro florestal onde atende diversas comunidades aqui em nosso estado. É assim que a gente acredita: sustentabilidade, restauração florestal e a sociobiodiversidade para que a gente possa promover a sustentabilidade do meio ambiente. Cooperativa Coates com as parcerias fomentando a agrofloresta em nossa região. Olá, sou estudante de Engenharia Florestal e estamos aqui na Coates, né? É um grupo que visa também o sistema agroflorestal e temos aqui algumas opções, né, de árvores e até frutíferas que podem estar aí compondo nessa implantação de sistema agroflorestal e que visa também a segurança alimentar dos produtores rurais. Olá, sou graduanda em Engenharia Florestal e aqui na Coates nós recebemos filhos de agricultores, alunos de escolas públicas e privadas, a fim de conhecer o sistema agroflorestal. Então, a partir disso, eles conhecem a importância da sustentabilidade e também da segurança alimentar, sem contar sobre a recuperação de ecossistemas com a implantação dos SAFs. A cooperativa Coates, através dos princípios cooperativistas, né, e através do seu viveiro florestal aqui em Barreiros, Pernambuco, ela realiza diversas ações aqui na região e em vários municípios de Pernambuco, na distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica para reflorestamento, compensação ambiental, e tem várias parcerias com as instituições sociais do município, ou seja, as associações de agricultores, associações de reforma agrária, para a questão de implantação de sistemas agroflorestais, os mais conhecidos SAF. Né? Por quê? Porque essa atitude ela leva à diversificação de espécies, leva à restauração da fauna e da flora, e são ações bastante importantes na temática do meio ambiente. Nesta Semana do Meio Ambiente, o sistema SAF promove a restauração ambiental. Aqui nesse sistema você tem aqui uma diversidade de espécies nativas e frutíferas interligada, onde promove não só a segurança alimentar, mas proteção de nascente, alimento de qualidade, um solo praticamente altamente regenerado. Então o sistema SAF ele é importante, toda a sustentabilidade, todo esse microclima, toda essa ação desenvolvida com essas árvores, desenvolvida aqui e plantada pela equipe técnica da Coates e pelos profissionais envolvidos, faz com que esse sistema se integre. E além de se integrar, promove esse bem-estar que a gente tem aqui, que é a natureza propriamente dita. A mata em pé, a agrofloresta também promove com sustentabilidade para você, agricultor familiar, e a toda a nação brasileira. Vamos cultivar, vamos plantar muda. É assim que a gente faz a história, mudando a realidade das pessoas e do cidadão com sustentabilidade ambiental e ecossistemas sustentáveis através da SAF. Hoje, em alguns países, o consumo vegano cresceu muito. Vamos entender a relação dele com agronegócios.
Vocês já perceberam que cada vez mais menos pessoas estão consumindo carne de origem animal? Vocês já perceberam que cada vez mais as pessoas estão inserindo na sua alimentação mais vegetais? Principalmente entre os jovens, vem crescendo o consumo de carne artificial, né, ou carne vegetal, de origem vegetal, e também uma alimentação mais saudável, mais vegana. Agora, seria isso um modismo ou uma tendência de mercado? Seria isso uma situação permanente ou uma situação passageira? Olá! Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o impacto do agronegócio sobre as mudanças climáticas. Vocês já devem ter percebido que muita gente está substituindo uma alimentação baseada na proteína animal por uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, com mais vegetais. Principalmente entre os jovens, esse movimento é crescente. E ele tem sido impulsionado pelos influenciadores, pelas celebridades. Hoje tem um monte de gente falando que elas estão adotando uma alimentação mais vegetariana ou mais vegana. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group, o consumo da carne tem diminuído bastante, o que tem levado algumas grandes cadeias de fast food a introduzirem no seu cardápio um menu baseado em proteínas verdes, ou na carne falsa, ou na carne de origem vegetal. Então, empresas como Burger King ou Starbucks agora já fornecem no seu cardápio também uma opção vegetariana ou vegana. Até grandes empresas produtoras de carne, como a Tyson Food, também estão adotando na sua linha de produtos uma carne de origem vegetal, a carne falsa. Vários investidores estão atentos a isso e também estão preocupados com investimentos em empresas que busquem uma alternativa mais saudável, mais equilibrada. E aí a pergunta é: a carne agora é o carvão da vez? Todo mundo sabe dos impactos provocados pelo agronegócio, né? Então, os rebanhos bovinos, caprinos, suínos, eles emitem o metano. O estômago dos animais ruminantes é dividido em alguns compartimentos. Então, durante o processo digestivo desses animais, eles eliminam o gás metano. No caso dos bovinos, essa situação é mais grave ainda. Por quê? Porque o ciclo de vida do bovino, do nascimento até a fase de corte, ele é maior. Então, esse processo ele se estende por um período de tempo maior. Agora, não é só a carne utilizada para alimentação que gera esse problema. Qualquer tipo de carne pode trazer esse problema. Então, isso não é legal. Uma outra coisa que tem chamado bastante atenção diz respeito à pegada hídrica, né? Então, a produção do agronegócios consome 70% da água potável do planeta. Até o príncipe Charles já falou sobre isso, não é? 1 quilo de carne, durante seu processo produtivo, consome em torno de 15 mil litros de água. Isso é uma pegada muito grande. E daí algumas campanhas do tipo segunda-feira sem carne. Então imagina, se todas as pessoas ficassem sem comer carne um dia da semana, qual que é a economia ambiental que isso ia proporcionar? Tá bom, 100% é muito? 10% das pessoas do planeta, se ficarem um dia da semana sem comer carne, elas vão gerar um impacto ambiental muito grande. Então, há uma série de movimentos nesse sentido, para a redução do consumo da carne. Agora, o que tem chamado bastante atenção de alguns cientistas é quanto ao surgimento de novas pandemias provocadas pelo consumo de carne, não é?
Se a gente parar para pensar, muitas doenças elas foram proporcionadas pelo consumo da carne. Então a gente teve, por exemplo, na década de 90, a vaca louca, depois a gente teve a gripe aviária, depois a gripe suína, né, a H1N1, e agora a gente tem o Covid-19, que ele está sendo relacionado a um consumo de carne. Então, fica claro que nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos mudar a forma como consumimos a carne, o nosso padrão de consumo, a quantidade que consumimos, a forma como ela é produzida, a forma como ela é comercializada, né? Então, a gente tem as feiras de animais vivos, tudo isso não é legal, né? E agora vocês podem me perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso, ou o que a minha empresa tem a ver com isso, não é? Bom, na semana passada eu falei sobre a questão do hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde, hidrogênio azul. A gente já falou algumas vezes sobre a substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia. Eu já falei sobre a indústria têxtil. Ou seja, qualquer segmento, qualquer cadeia produtiva, seja ela produção de bens ou de serviços, ela gera impacto, não é? Então, eu como empresária, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar a minha cadeia produtiva, analisar os meus processos e tentar entender como é que eu posso mitigar ou como é que eu posso reduzir os impactos que o meu processo produtivo gera. E tem uma outra coisa que às vezes a gente esquece. A gente fala, não, mas a minha empresa é muito pequenininha. Tá bom, mas a sua empresa é muito pequenininha, mas ela faz parte de um processo produtivo de uma empresa maior. Então, quando eu olho as pontas da cadeia, né, em algum lugar pode estar acontecendo um impacto, em algum lugar pode estar acontecendo alguma mudança do processo produtivo que vai impactar a minha empresa. Ou seja, eu preciso estar preparada para lidar com essas mudanças. E cada vez mais o cerco está se fechando. Por quê? Porque existe um deadline que é 2030. 2030, daqui 10 anos, daqui 9 anos, a gente já está em meados de 2021. O tempo passa muito rápido e as mudanças estão sendo muito lentas. Então, a pergunta que eu costumo fazer é: como que a sua empresa pode contribuir? Como que a gente pode ajudar? Você já parou para pensar como você ou sua empresa podem agir para tentar frear esse movimento, né? Para tentar contribuir para a redução dos impactos ambientais? Na visão do deputado estadual Sebastião Santos, o agro é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento não só do estado, como do Brasil. Vamos entender o que ele tem a nos dizer sobre o atual estágio do agro no país. Olá, amigos. Sou o deputado estadual Sebastião Santos e aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo faço parte de várias comissões, dentre elas a Comissão de Atividades Econômicas, que abrange o agronegócio. No nosso estado, nos nossos municípios, sabemos que os municípios cooperam em muito com o agronegócio, na construção de boas rodovias, para estar fazendo o transporte de todo esse produto que é produzido, muitas vezes, em pequenas propriedades que fazem com que o alimento chegue à nossa mesa. E falar aqui do agro que está fazendo o nosso país ser um país que se mantém, diferenciando-se de muitos outros países que estão a menos. Então, o Brasil hoje, com a sua agricultura, com o seu agronegócio, faz com que possamos mostrar para os outros países realmente que somos o celeiro do mundo. O celeiro do mundo não apenas com as grandes propriedades que produzem a soja, que produzem o milho, que produzem o arroz, que produzem o boi, ou outros animais como a ave, que mantém praticamente países inteiros, mas também aquele que tem lá o seu sítio e que produz a laranja, que produz o limão, que produz
produtos como hortaliças, como leguminosas, pessoas que têm apenas uma horta pequenininha, mas que mantém ali com o agro a sua família, mas mantém também a situação daquele bairro, daquele mercado, daquela mercearia. O agro tem crescido e por isso que aqui na Comissão de Atividades Econômicas nós debatemos muito esse tema, um tema relevante para todos os que hoje fazem parte desse grande ciclo. A construção de um país melhor depende da união de todas as pessoas. Não importa aquele que produz um alface, por exemplo, lá numa hidroponia, mas que a água já vem de um tanque que produz peixes. Como exemplo, o Pangachos, que legalizado após uma luta de quase 13 anos aqui no estado de São Paulo, hoje é uma realidade na mesa de muitas pessoas de nosso estado e também a produção de alevinos, como no município de Mococa, que é um dos principais produtores de alevinos do Pangachos, um peixe que veio ali do Vietnã e é exótico aqui no nosso país, mas liberado pelo meio ambiente e que, com os critérios certos, dá condição de acrescentar renda e também recursos para a manutenção da família, do município e também nas necessidades básicas da população. Nós temos toda uma conjuntura que se une com as tecnologias de ponta. A exemplo de Paranapanema, um município que tem lá hoje famílias holandesas e que fizeram do nosso estado um grande polo de produção agrícola, tendo apenas no município pequeno, num distrito, uma arrecadação de quase R$1 bilhão só oriundo da agricultura. A agricultura que planta lá muitas variedades, mas dentre elas a flor. A flor que com uma tecnologia investida, trazida da Holanda, faz hoje o Brasil se manter aí nos mercados internacionais. E eu quero dizer que hoje o agronegócio tem sido a nossa respiração, tem sido a condição do nosso país se manter e cuidando-se de todos os brasileiros. Hoje o agronegócio é exemplo para muitos que dependem, mesmo com o dólar alto ou com uma condição de dificuldade no país inteiro, no mundo inteiro. Hoje nós estamos caminhando para ser realmente um celeiro vasto de benefícios, com variedades enormes, mas para levar vida para todas as pessoas, para esses mais de 7 bilhões de pessoas do mundo. O Brasil é exemplo. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Chegamos ao final de mais um programa Eco Bagagens, agradeço a audiência de todos, convido vocês a nos acompanhar nas nossas mídias sociais, também aos sábados na Rádio Nova Difusora, nossa versão no rádio, e sempre aqui no Verity Channel.